Boa tarde a todos. Estamos dando continuidade a mais uma etapa da implantação da gestão de pessoas por competências aqui no Tribunal. Como vocês já acompanharam, fizemos um mapeamento ano passado, tudo teve início ano passado, o mapeamento dos postos de trabalho. Na sequência, resultou no descritivo dessas funções. Em cima desse descritivo, foi feita a avaliação de todos os servidores. Agora é um momento bem importante, que é o momento do dar e receber feedback, né? Então, hoje nós temos esse encontro, os gestores vão ser treinados de uma forma especial, né? E contamos com o Euclides, né, que é da Leme Consultoria, que todos vocês já conhecem. Tá? Pessoal, boa tarde. Como estamos? Tudo bem? Depois do almoço, daquela moleza, né? Prometo fazer a nossa tarde mais dinâmica para que não dê aquele sono habitual após o almoço. Bom, como a Regiane colocou, o nosso objetivo hoje é falarmos sobre essa história do feedback. O que é o feedback? O que não é feedback? Como é que isso tem que acontecer? Existe aí uma série de livros, de teorias, de receitas de bolo, e eu vou mostrar, imagino que vocês já devem ter, com certeza, lido, ouvido, assistido algo sobre esse tema. Vou trazer mais uma abordagem para vocês, com o objetivo de incrementar a atuação de vocês. O nosso foco fazermos a ligação entre tudo o que aconteceu e o que precisa acontecer daqui para frente. Por quê? Como a Regiane colocou, durante todo o ano de 2014, final de 2013, nós fizemos uma série de construções. Construímos competências comportamentais, construímos competências técnicas, identificamos que atribuições as pessoas precisam cumprir, precisam desempenhar no dia a dia. E aí, no final do ano passado, nós tivemos o momento da avaliação, onde os nossos liderados fizeram sua autoavaliação, nós os avaliamos, fomos avaliados comportamentalmente por eles, e agora é a hora de nós darmos o retorno sobre isso. Até porque todos estão esperando por esse retorno. E aí, agora é que entra o detalhe. Tudo que nós fizemos até aqui, que deu bastante trabalho, muitos de vocês, a maioria de vocês, participou ativamente de ações conosco, construção daquelas planilhas, identificação das informações, deu trabalho. Mas todo o trabalho que nós fizemos, se esse momento aqui não acontecer, tudo que nós fizemos daqui para trás se perde. Porque agora é a hora de nós não apenas darmos este retorno, mas agora é hora de nós promovermos aquele alinhamento que eu disse lá no início, no nosso primeiro encontro, que eu vou trazer isso agora de novo para vocês, aquele alinhamento entre estratégias, entre expectativas e atuação do servidor, se materializa agora, no tal do momento do feedback. Vão pensando sobre isso, pensem também sobre os conceitos que vocês têm em mente sobre feedback. Daqui a pouco nós vamos explorar tudo isso. E aí eu vou trazer o nosso conceito para vocês, aí vou trazer, inclusive, alguns trechos de filmes mais lúdicos que vão, na verdade, eu vou tentar, na verdade, caracterizar o que não deve ser, e nós vamos discutir também sobre o que deve ser, como a coisa deve acontecer. Nosso encontro tem 3 partes. A primeira parte, bem curtinha, uma contextualização sobre tudo que nós fizemos até aqui. Na segunda parte, nós vamos explorar o que é, o que não é feedback, como deve, como não deve acontecer. E na terceira e última parte do nosso encontro, nós teremos a leitura dos relatórios que vocês receberão nos próximos dias sobre as 3 avaliações que vocês fizeram sobre seus liderados. Foram 3 perspectivas analisadas: comportamental, técnica e de responsabilidades. Então, como é que vocês precisam ler, interpretar aqueles relatórios, aqueles documentos, para que vocês consigam formalizar os tais planos de ação, os planos de desenvolvimento? Até mesmo porque, se vocês derem o tal do feedback para as pessoas, identificando lá
pontos fortes, pontos que devem ser desenvolvidos, melhorados, e não formalizarem isso por meio de um plano de ação, tenho absoluta certeza de que o trabalho também estará perdido. Então, o objetivo desse nosso encontro de hoje é prepararmos vocês para esse momento, o tal do dar e do receber feedback. Prepararmos vocês para que vocês consigam encontrar as informações para formalizarem os planos de ação e prepararmos vocês para que vocês façam isso tudo acontecer. Sozinhos, obviamente, não. Vocês, gestores, obviamente, com seus servidores, os seus liderados, que devem ser os primeiros responsáveis por esse desenvolvimento, em parceria com escola de capacitação, em parceria com gestão de pessoas, com a seção de carreiras. Então, na verdade, é um trabalho que precisa ser construído considerando esses 4 personagens. Esse vínculo, essa parceria entre gestores, gestão de pessoas, servidores, escola, precisa estar cada vez mais forte. Senão, tudo isso aqui que eu vou dizer para vocês vai ser mais um processo, mais um projeto de gaveta. Tudo bem por enquanto para começarmos? Tranquilo? Podemos iniciar? Vamos lá, deixa eu contextualizar para vocês então o que nós já fizemos. Bom, só voltando um pouco no tempo, lembram do objetivo maior da gestão por competências? Conduzirmos as pessoas para que possam atingir a visão da instituição, os objetivos do tribunal por meio das suas competências, por meio do seu trabalho. É para isso que todo o trabalho que foi feito até aqui está sendo executado, está sendo realizado. É para isso também que existe o momento do feedback. E essa ação feedback nesse objetivo, ela é essencial. Se nós pararmos para pensar de uma maneira mais simplista, feedback nada mais é do que uma conversa, um bate-papo entre duas partes. Quer seja gestor e seu liderado, quer seja um colega e outro, quer seja o liderado posicionando o seu superior sobre algo, saindo da nossa esfera profissional. Um retorno entre familiares. Você quer dar um retorno para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, sobre algo bacana que aconteceu ou algo não tão bacana que aconteceu? Isso aqui é o que nós buscamos desde o início. 4 grandes pilares da gestão por competências. Transparência, ou seja, as pessoas querem saber as regras do jogo. Meritocracia, as pessoas querem ver as ações acontecendo de forma meritocrática, de forma justa. Com isso, foco principal no desenvolvimento das pessoas. Falei isso várias vezes ao longo do ano e vou falar de novo. O foco desse trabalho não é pensarmos nesse momento em políticas, progressão, promoção, remuneração, remoção. O foco é o desenvolvimento, é entendermos pontos, eventuais carências das pessoas para que nós consigamos desenvolvê-las, entendermos os pontos fortes para que nós consigamos reconhecê-los, reforçá-los ainda mais. É importante que essa informação sempre fique ali na mente de vocês e vocês nos ajudem a difundir essa informação para que não haja interpretações erradas aí pelos nossos corredores. Nesse momento, então, o que nós vamos ter? Fizemos todo um trabalho ao longo de 2014 para identificarmos qual é o mundo ideal. O que nós esperamos das pessoas em relação ao cumprimento de tarefas, em relação à bagagem comportamental, em relação à bagagem técnica. E aí, no processo avaliativo do final do ano, nós identificamos a entrega de cada servidor. Entendemos a realidade. E aí nós temos, então, a comparação entre esses 2 cenários para trabalharmos agora. Teremos servidores que estarão acima do nível desejado, teremos servidores que estarão abaixo do nível desejado, teremos servidores que estarão ao mesmo nível que o desejado, e é com esse material que nós precisamos trabalhar a partir de agora. O que nós fizemos? No nosso trabalho, na nossa metodologia, nós contemplamos 4 perspectivas. Questões técnicas, questões comportamentais, responsabilidades e contemplamos também resultados, que na verdade são a entrega das metas. Nós trabalhamos neste ciclo com essas 2 primeiras aqui e trabalhamos com as responsabilidades.
As metas, neste momento, por uma decisão da administração, foi considerado que não seria momento para nós trabalharmos. Então, consideramos apenas a análise das questões técnicas. Então, vocês construíram lá atrás, devem se lembrar lá daquelas planilhas, né, os mapas de atribuições. O que as pessoas precisam conhecer tecnicamente e em que níveis? Quais comportamentos as pessoas precisam ter e que atribuições elas precisam cumprir? Foi isso que nós construímos lá atrás, foi isso que nós avaliamos entre o final e o início do ano. Tudo isso para nós identificarmos a entrega das pessoas no que se refere às competências, ao que elas precisam ter, mas também a visualização da entrega. Para que essa visualização desses dois pontos, mais uma vez, para direcionarmos de forma precisa as ações de capacitação. Tudo bem nessa revisão até aqui? Está todo mundo alinhado? Para alguém isso é novidade? Acho que não, né? Mas se alguém tiver dúvida, sintam-se à vontade. Já viram essa tela também, da nossa linha do tempo. Lá atrás, o que nós fizemos? Iniciamos o trabalho, fizemos a sensibilização de servidores em todos os níveis, construímos as expectativas sobre cada posto de trabalho, no que se refere a competências do tribunal, identificamos atribuições, competências técnicas de cada posto de trabalho e identificamos também a bagagem comportamental exigida para cada posto de trabalho. Aí fizemos um corte e fizemos o processo de avaliação de responsabilidades em relação às competências técnicas e em relação às competências comportamentais. Essa aqui foi a nossa última ação. Nosso próximo momento, aonde é que nós estamos entrando agora? Esse aqui é o momento. Feedback entre líderes e liderados, que vai ter como consequência as ações de capacitação promovidas pela escola, promovidas pela gestão de pessoas e os respectivos acompanhamentos por parte de vocês, gestores, dos seus liderados, da escola, da gestão de pessoas. Lembrem, é um trabalho envolvendo todos esses personagens. Gestão de pessoas se faz para as pessoas, sim, mas também se faz por pessoas, com pessoas. Tudo bem? Na nossa linha do tempo, devidamente contextualizados, vamos entrar no objetivo da nossa conversa de hoje. O que é o tal do feedback? Considerando aí o que vocês já leram, já pesquisaram, já assistiram em outras palestras, treinamentos, viram na internet, livros, o que vocês entendem sobre esse tema aqui? Bom, de preferência sempre um de cada vez, né? Sempre gosto de lembrar, porque a sala está cheia, é difícil ouvir todos assim, de uma vez. Um retorno por algum processo, algum trabalho. Alguém dá mais, alguém dá menos. Sobre o que esse retorno? Uma tarefa cumprida? Um comportamento apresentado? Uma competência técnica, um conhecimento específico apresentado? Sobre os três? O que é que vocês acham? Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira é dia de feijoada? Por isso está todo mundo calminho. Vamos lá. Antes de explicar para vocês, então, o tal do feedback, dar uma chance para vocês. Eu vou trazer um filme para vocês, um trecho de um filme comercial, imagino que muitos já devem ter assistido, chamado O Diabo Veste Prada. Nesse filme, eu vou passar, na verdade, um trecho de poucos minutos, onde nós temos 3 cenas. Uma conversa entre Miranda, que é, na verdade, uma gestora, com a sua liderada, Andréia. Primeira cena. Segunda cena, uma conversa entre Andréia e um colega de trabalho, aqui, chamado o Nigel. E uma terceira cena acontece um resultado. Para quem já assistiu ao filme,
peço o seguinte favor. Esqueçam o antes, esqueçam o depois. Porque senão vocês começam a pensar, mas isso aconteceu porque um dos personagens é assim, assim, assado, e aí quem assistiu vai saber. Não interessam esses detalhes. Pensem nessas 3 cenas exclusivamente. Conversa entre Miranda e Andréia, conversa entre Andréia e Nigel e o resultado final. Pensem da seguinte forma, considerando o que vocês têm em mente lá sobre feedback. Pensem sobre erros, acertos. Pensem como é que vocês conduziriam essa conversa, cada uma dessas conversas. E aí vamos discutir depois sobre o trecho do filme. Tudo bem? Vou colocar aqui para vocês. Um segundinho só. Gente, vamos lá. 3 cenas. Conversa entre Miranda e Nigel, conversa entre Andréia e Nigel, uma terceira cena lá, um resultado. Vamos pensar na primeira cena. E aí, mais uma vez, o que eu pedi para vocês antes do filme. Para quem assistiu, esqueçam antes, esqueçam depois. Se concentrem nessas 3 cenas. Primeira cena, conversa entre Andréia e a Miranda. Pergunto a vocês, com base no que vocês conhecem, sabem sobre feedback. Vocês acham que houve feedback nessa cena, sim ou não? Teve gente que acha que sim, teve gente que acha que não. Estou vendo um ambiente aí de dúvida. Quem acha que sim, por que acha que sim? Quem acha que não, por que acha que não? Ela deu uma opinião em relação ao trabalho da Andréia. Tá. Então, você acha que sim. Tá. Quem acha que não, por que acha que não? Vamos lá. Tá polêmico. Alguém concorda? Alguém discorda? Alguém tem alguma terceira opinião? A coisa que nesse exemplo foi pessoal, né? Se nós pensarmos na nossa justiça do trabalho, na legislação brasileira, tem um nome para essa primeira cena? Assédio moral. Claro, explícito, direto. Agora vamos pensar no seguinte, vamos explorar mais um pouquinho e aí eu vou fechar essa primeira cena com vocês. Em relação à condução da conversa, vocês acham que foi uma boa forma de tratar um problema? Bom, isso está parecendo mais unânime. Entende-se que não. Outra pergunta importante. Houve espaço para que a Andréia dissesse lá o seu ponto de vista, se posicionasse, dissesse por que deu certo, por que não deu certo, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer para que o resultado fosse atingido? Não houve espaço para qualquer reação, né? Quando ela tentou dizer mais, a gestora já falou só isso, né? Só faltou dizer, recolhe-se com a sua insignificância ou qualquer coisa nesse sentido, né? Foi um monólogo, foi um tiro de canhão, na verdade, né? Como vocês caracterizaram muito bem, isso aqui é o tal do assédio moral que tanto luta-se da porta para fora da instituição como justiça do trabalho. Espera-se que também não aconteça aqui dentro, não é, prezados gestores? Não estou dizendo que vocês fazem, mas é algo que nós temos que tomar cuidado. Por que eu falei, na verdade, eu falo sobre o cuidado que temos que tomar? É muito fácil nós perdermos a razão num feedback. Muito fácil. Até mesmo porque, como seres humanos que somos, vamos sair do nosso ambiente de trabalho profissional. Vamos pensar no nosso ambiente pessoal, nós como pessoas do nosso convívio pessoal. Pensem lá em alguém do convívio de vocês. E aí vocês precisam dar um retorno para essa pessoa sobre algo que não foi bacana que aconteceu e você precisa conversar com essa pessoa. Como é que normalmente isso acontece? Você chama a pessoa para conversar, aí a pessoa já se arma. Aí você senta ali para conversar com a pessoa, no sofá, na mesa, sei lá, e aí você começa a falar o que aconteceu. Qual é a reação imediata de quem está ouvindo a sua fala? Começa a se justificar.
Concordam? Você nem terminou a primeira fala, a sua primeira frase, e você já ouviu 10 como justificativa. Aí você respira no alto da sua paciência. Calma. Vamos devagar, deixa eu explicar. Aí você começa de novo. Aí você, de novo, entra na primeira, na segunda fala, mas ouve mais 10 justificativas. E aí o sangue começa a subir. E aí você, pela segunda vez, fala, deixa eu falar, deixa eu explicar. Depois você fala, deixa minha vez primeiro. Aí você tenta pela terceira vez e, de novo, vem uma enxurrada de justificativas. Aí qual a sua reação normal? Explodir. Dá para explodir na vida pessoal? Não dá. Também não dá para explodir aqui dentro. Não dá para perder a razão. Então, é algo que é difícil de ser feito, não é fácil de fazer isso. E é um momento que parece delicado só para quem vai receber feedback. Mas não é. Eu sei que é delicado para vocês quando vão dar esse feedback também. Por quê? Você, quando está pensando que vai precisar dar esse feedback para uma pessoa, você está pensando assim, poxa, como é que eu vou tratar esse assunto de forma a fazer com que essa pessoa entenda que não é pessoal, que não é porque é ela, que ela pense, que ela não fique pensando que eu estou fazendo isso para prejudicá-la, para puni-la, para deixá-la exposta. Então, é delicado para vocês também, e eu reconheço isso. Por isso, da importância do preparo que nós precisamos ter, que aí eu vou entrar mais para frente nesse preparo. Por isso, no feedback, nós precisamos ser claros, objetivos. Não dá para ter meias palavras, não dá para ter achismos. Eu preciso ser direto no meu discurso, para que eu não perca a razão, para que eu não perca o momento. Daqui a pouquinho eu volto para responder essa pergunta aqui. Vamos lá para a segunda cena. A conversa entre a Andréia e o Nigel. Primeira pergunta, houve feedback nessa segunda cena? E aí, tem mais dúvidas do que resposta agora. Sim ou não? Alguém acha que não? Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Levanta a mão. Quem está em dúvida? Levanta a mão. Vamos lá, vamos explorar então essa segunda cena. Vou para a segunda pergunta, daí eu volto lá para a primeira também. Segunda pergunta, ele foi duro com ela na conversa? Foi duro no tato com ela? Foi duro com as palavras? Tem uma pergunta, ele estava certo ou ele estava errado naquilo que ele estava falando? Ele fez um choque de realidade nela. Ele deu um choque de realidade nela, concordam? Ele fez toda uma contextualização para ela, dizendo o local em que ela estava inserida, qual a importância daquele local, qual a importância histórica daquele lugar, e ela não estava caminhando como aquele lugar espera. Tanto que teve num trecho da fala dele, ainda brincou de Capitão Nascimento, né? Se você não quer, pede para sair. Eu consigo alguém em 5 minutos que queira de verdade estar aqui. Mas tem uma pergunta que não está aqui na tela que é importante ser feita. Vocês disseram que ele foi duro sim, vocês disseram que ele estava correto, mas ele faltou com respeito? Se nós fizermos uma comparação com a primeira cena que vocês caracterizaram como categorizaram como um assédio moral, ele faltou ao respeito com ela? Não, né? Pergunta importante para vocês nesse preparo sobre o que é feedback. Ele disse a ela, ele disse para a Andréia exatamente o que ela deveria fazer? Nesse choque de realidade, ele fez com que ela percebesse aonde ela estava inserida. Ele fez com que ela percebesse aonde e quais eram os erros que ela estava cometendo. E aí tem um momento que ele terminou a fala dele e ela parou para pensar. Aí tocou como se fosse um sininho ali, né? Na cena, como se tivesse acendido aquela lâmpada na mente dela. E aí ela se deu conta
de quais eram os erros. E aí ela pediu ajuda para ele. Por que, para mim, é chave essa história? Porque é mais ou menos dessa forma, e aí nós vamos entrar lá na frente com as receitas para que isso aconteça. Mas é mais ou menos dessa forma que a coisa tem que acontecer. Claro, vamos tirar um detalhe importante. Ele foi duro nessa cena. Não é sempre que nós precisamos ser duros no feedback, mas às vezes isso é necessário. Agora, lembrando sempre, ser duro não significa ser desrespeitoso. Se eu sou desrespeitoso, eu perco a razão. E a conversa termina. Então, às vezes é necessário ser duro, mas não é sempre. Agora, eu preciso ser direto. Eu preciso dar elementos para que a pessoa perceba, numa situação como essa, onde algo precisa ser corrigido, diferente da primeira cena, onde nós tivemos um desabafo, um assédio moral claro, onde a Andréa saiu da sala sem saber exatamente o que ela fez de certo ou de errado. Ela foi chamada de gorda, disse que ela decepcionou mais do que as outras meninas burras, mas não ficou claro exatamente qual foi o problema e o que eu poderia ter feito, ou de que forma eu posso agir ou poderia agir para solucionar esse problema. Esses elementos são importantes. Feedback é algo que existe para complementar tudo que nós fizemos até aqui, algo que existe para desenvolver. Então, nós temos que ter em mente o seguinte, essa conversa tem que acontecer para nós fazermos o receptor da mensagem crescer. Então, numa situação como essa, negativa, onde algo precisa ser corrigido, ao final da conversa, o receptor da mensagem tem que entender exatamente o que aconteceu de errado. E aí nós vamos trabalhar juntos para construir uma solução para esse problema, para que ele não aconteça de novo. Se esses elementos não acontecerem, nada funcionou. Eu sei que vocês devem pensar assim, mas tem gestores por aí que dão feedback, como é a primeira cena lá. E eu que me vire para entender o que é e sair correndo atrás da solução. Principalmente para vocês, gestores, que lidam com níveis mais altos da instituição. Não dá para imaginar, por exemplo, não que isso seja uma justificativa, mas não dá para imaginar, por exemplo, que o presidente ou que um outro órgão de controle vai dar um retorno para vocês lá no formato paz e amor, a vida é bela. Isso não vai acontecer. Agora, não cabe a nós, enquanto gestores, reproduzirmos essa pressão nessa mesma intensidade do que foi a primeira cena para quem está abaixo. A pressão existe, ela vai existir sim, eles têm que entender essa pressão, mas não, eu não tenho que rebater a pancada que eu levei. Está escrito lá na cartilha do gestor que o gestor, quando assume isso, é parte do seu papel absorver essa pressão e repassar o que é devido para a equipe, mas não rebater as pancadas levadas. Existe diferença entre a primeira e a segunda cena, vocês acham? Se sim, quais são essas diferenças? A condução da conversa, né? Na primeira cena não houve diálogo, na segunda cena houve diálogo. Na primeira cena não ficou clara a mensagem, na segunda cena ficou clara a mensagem, tanto que aconteceu lá a terceira cena, que houve uma mudança. O que foi essa mudança? Quem foi que mudou? Partindo lá para a terceira cena. Sim. Para estar ali. A partir daí, bom, lá no filme, né, na terceira cena, existem duas mudanças que são claras. A primeira, na verdade, a visual, para nós é o que menos importa, até mesmo porque ninguém vai promover desfiles aqui, né? Mas a mudança que interessa para nós qual é? De atitude, a comportamental. O comportamento dela mudou. E é isso que nós precisamos, buscar essa mudança no comportamento das pessoas. Porque se
eu conseguir alterar o comportamento das pessoas, e aí eu sei que isso não é uma ação da noite para o dia, isso vem com o tempo, isso dá trabalho. Por isso eu falei, não é uma ação, vocês não estão sozinhos. Vocês, servidores, escola, gestão de pessoas, é uma ação coletiva. E se muda com o tempo. Dá trabalho? Dá muito. Não é uma ação fácil, mas é algo que precisa ser feito. Porque todos nós, vocês gestores, já são cobrados demais pelos resultados que as suas unidades precisam gerar. Quem está abaixo de vocês também é cobrado. Então, na verdade, nós aqui não estamos numa instituição de caridade. Todos têm obrigações a cumprir. Funcionais, legais e específicas, ligadas ao seu trabalho específico. Então, precisamos que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, essa mudança comportamental é o que nós estamos buscando. Para nós fecharmos essa reflexão inicial sobre o que é o tal do feedback, vou contar para vocês uma história bem curta, bem rápida, do primeiro foguete enviado para a Lua numa viagem não tripulada. Estamos falando aí de século passado, séculos passados, né, de muitas décadas atrás, 1900 e há muito tempo, direto do túnel do tempo. Estados Unidos estava se preparando para mandar o primeiro foguete para a Lua numa viagem não tripulada, ou seja, sem astronautas. Foi desenvolvido algo na época que nós conhecemos hoje como computador de bordo, como GPS, um sistema que fizesse a comunicação entre a base, que estaria em terra firme, para que a base pudesse controlar o foguete em rota até que ele atingisse o seu objetivo. Temos, então, já 3 personagens nessa história: base, foguete e a Lua. Temos um 4º personagem que vai entrar nessa história, que são os engenheiros. Daqui a pouco eu explico onde é que eles entram nessa história. Então, imaginem o seguinte: o foguete está já em curso, já decolou, e num determinado da viagem, ele manda lá informações para a base. A base lê, interpreta essas informações e manda como resposta novas informações para que o foguete continue na sua rota. Depois vem, com o prosseguir da viagem, virão novos trechos, novas informações enviadas para a base, que interpreta mais uma vez essas informações e manda lá como resposta outras informações, para que o foguete continue no seu caminho. Num determinado momento, o foguete começou a se desviar ali da rota, levemente. Aí é onde entram os tais engenheiros. Os engenheiros são aquela equipe que tem sempre uma solução diferenciada quando a comunicação entre foguete e base não está fluindo. E aí, com esses recursos, com essas ferramentas, a comunicação entre essas partes volta a acontecer de maneira mais fluida. Então, no final da viagem, o foguete manda, então, depois dessa correção de rota, mais informações para a base, que manda lá uma última informação dizendo: se acerta aí, corrige que você está chegando. Ao final, o foguete atinge lá o seu alvo, o seu objetivo, pousa na Lua. Se vocês contarem essa história para os filhos de vocês à noite, vocês vão ver que em 2 minutos, crianças dormindo como um anjinho. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Fazendo uma relação entre essa história e o nosso dia a dia no tribunal. Quem é que representa a Lua nessa história? Os objetivos, nossas metas, perfeito. Nosso alvo. Quem representa a base? Prezados gestores aqui presentes. Pessoal, se vocês quiserem falar em caixa alta, é mais fácil para eu ouvir. Eu só ouço os murmurinhos chegando aqui na frente. Fica mais fácil. Quem representa o foguete? Prezados servidores, os nossos liderados. E essa equipe aqui? Engenheiros. Danou-se agora. Quem são os engenheiros? Qual é a equipe responsável, voltando aqui nessa tela, por fazer essa comunicação aqui funcionar quando
ela não está 100% alinhada. Quem é que entra como equipe de apoio? A área de gestão de pessoas, juntamente com a escola, com seus recursos ali, ligados à gestão, ligados à qualidade de vida no trabalho, ligados a treinamento, ligados a todos os aspectos ligados ao gerenciamento de pessoal. Mais uma vez, significa o seguinte, esses 4 personagens aqui, no dia a dia, precisam caminhar juntos. Senão, tudo que nós estamos falando aqui e tudo que nós fizemos até aqui, corre o risco de ser perdido. Tudo isso, pessoal, para contar para vocês o seguinte, no nosso conceito de feedback, na verdade, feedback é uma única palavra, está aqui em cima. Feedback é uma informação. E essa informação tem uma característica bastante simples. Ela tem que ser precisa. Uma informação precisa, vou além. Fatos e dados. Se eu não trouxer fatos e dados, é achismo, é opinião, não é feedback. Eu tenho que ser direto. Se eu não for direto, se eu não for preciso, qualquer justificativa me derruba. Se eu não for direto e preciso, qualquer desculpa me derruba. Se eu não for direto e não for preciso, a pessoa não vai absorver aquilo que eu estou falando. O objetivo do feedback é fazer com que o servidor, no caso o foguete, atinja o alvo, no caso a Lua, de forma precisa, direta, sem rodeios, sem retrabalhos, sem estresse, com o mínimo de desgaste, de estresse possível, porque já existe o estresse natural do dia a dia. Eu não preciso aumentar esse estresse. Com isso, todos vão ganhar. Seu liderado, você, gestor, a sua equipe e o tribunal como um todo. Então, vamos entender o seguinte, se feedback é uma informação precisa, baseada em fatos e dados, significa que feedback não é opinião. Pergunto a vocês, por que não é opinião? Ela não é precisa, ela é pessoal. E aí, se é pessoal, é carregado de argumentos que são aquilo que eu acredito, a forma como eu penso. E em muitas vezes, a forma como eu penso, ou a forma que serviu para mim, pode não servir para o outro. Perfeito? E aí, como a colega colocou, não é uma informação precisa. Não são fatos, não são dados, é a forma como eu penso. E aí existe subjetividade. Eu posso muito bem dizer para a colega, tá bom, mas essa é a forma como você pensa, não é a forma como eu acredito, e aí também morre a conversa aí. Então, a opinião não é uma informação precisa, não é baseada em fatos e dados, então logo a opinião não serve como feedback. Feedback também não é crítica nem bronca. Prezados gestores, alguém de vocês está aqui, assumiu essa posição de gestão, a responsabilidade que é ser um gestor de resultados, processos e pessoas, para ficar criticando ou dando bronca nas pessoas? Tenho certeza absoluta que não. Ninguém assume uma posição de gestão para fazer isso. Então, feedback é uma informação precisa. Fatos e dados, não é crítica, tampouco bronca. Vamos continuar aqui. Também não é usar uma pessoa como bode expiatório. Essa situação do bode expiatório acontece geralmente quando os gestores querem dar o tal do feedback coletivo. E aí existem ressalvas para esse tal feedback coletivo. Deixa eu explicar o cenário. Imaginem o seguinte. Eu vou dar feedback para um de vocês. Seu nome é? Iraci. Vou dar um feedback para a Iraci. Aconteceu algo que ela fez, não foi bacana, e eu preciso dar um retorno para ela. Só que eu não quero me indispor com ela. Então, para não me indispor com ela, o que eu vou fazer? Eu chamo toda a minha equipe, eu chamo todos vocês na sala e disparo a mensagem para todo mundo. É justo? Certamente, a sala inteira vai ficar pensando, puxa, por que eu estou ouvindo isso? E em muitas vezes, o que é pior, acontece o seguinte, a Iraci não se dá conta de que o recado é para ela, cutuca quem está do lado e fala assim, para quem será que ele está falando isso? Ou seja, o recado tinha
nome, sobrenome, retrato 3x4 e endereço fixo. E aí, para eu ficar bem com todos, para não me indispor exatamente com a Iraci, eu chamo todo mundo, solto uma mensagem para todo mundo que só ela precisava ouvir. Perdi meu tempo 2 vezes, porque todos vocês vão se questionar sobre por que estavam aqui ouvindo isso. E se ela não perceber que a mensagem é para ela, não serviu para nada o que eu fiz. Que outras formas eu posso utilizar nesse contexto? A Iraci fez algo bacana, chamo todos na sala e enalteço o trabalho que ela fez. E aí fico dizendo para vocês, por que todos vocês não são como a Iraci? Olha só, Iraci é a servidora que eu quero na minha equipe, tem lugar, tem camarote reservado na minha equipe e vai ter sempre. Vocês não servem. Vocês deveriam se espelhar nela. Vejam, aprendam com ela. Pergunto, como vocês se sentiriam? Como você se sentiria? Certamente, para muitos de vocês, vai passar a seguinte mensagem aqui na cabeça. Bom, se ela é tão boa assim, passa tudo para ela. Ela dá conta. É o mínimo que vai passar na mente de vocês. Agora imaginem o contrário. Eu enalteço todos vocês, as qualidades de todos vocês em grupo e coloco a colega lá embaixo. Mais uma vez, como vocês se sentiriam, como a colega se sentiria. Então, isso aqui não funciona. Agora vem o detalhe. Então quer dizer que eu não posso dar feedback coletivo? Pode. Desde que e somente se a mensagem for coletiva. Se a mensagem for geral, se a mensagem for para todos. Se não, se a mensagem tiver destinatário certo, chama essa pessoa no canto e vamos conversar. Mas puxa vida, eu não tenho tempo, porque eu tenho que correr atrás de tanta coisa, tanta cobrança. Se eu tiver que chamar um por um para conversar, quando acontecer alguma coisa, não tem jeito. A gestão é assim. Ou vocês preferem esperar, por exemplo, o momento formal do feedback, uma vez por ano, após um ciclo de avaliação, que é o momento que nós vamos viver agora. E aí vocês vão deixar para falar sobre algo que aconteceu há 10, 12 meses atrás, hoje. E aí eu viro para a Iraci e falo, Iraci, então, mas aquela ação que você cometeu lá em março de 2014 não foi bacana. Ela vai rir de mim. Porque não vai fazer o menor sentido tratar algo distante agora. É importante vocês entenderem o seguinte, feedback não é apenas uma ferramenta, é uma cultura. Como tudo que nós implantamos desde o início dos trabalhos, estamos tentando modificar a cultura de gestão de pessoas no tribunal. E isso aqui é algo que tem que acontecer em tempo real. Aconteceu algo que precisa ser corrigido, eu tenho que sentar com a pessoa para conversar. Aconteceu algo bacana que precisa ser reconhecido, eu tenho que sentar com a pessoa para dar o seu devido retorno. Vamos entender mais um pouquinho. Então, o feedback é uma informação precisa, baseada em fatos e dados, logo não é sugestão ou conselho. Posso pensar da mesma forma como nós conversamos sobre opinião? Opinião é pessoal, sugestão também. Conselho, se fosse bom, nós venderíamos, né? Venderíamos e ganharíamos muito dinheiro, porque nós sempre temos uma solução para o problema dos outros. É incrível como essas soluções nunca se aplicam à nossa realidade, né? Mas para os outros sempre funciona. Esses itens também são pessoais. Eu tenho que ser preciso, eu tenho que ter fatos e dados. Achismo não é feedback. Por fim, feedback é uma informação, é difícil, muito difícil de ser dada. É um momento delicado para as duas partes. E é mais difícil de ser dada por conta do quanto esse tema, feedback, foi maltratado ao longo da história. Querem um exemplo disso? Imaginem que hoje não seja quarta-feira, hoje seja sexta-feira. Estamos no final do expediente. E aí eu vou lá na mesa de vocês, vou lá na mesa da Adriana, né? Adriane.
Adriane. Sabia que era Adriana, só lembrava do final. Adriane. Eu vou lá na mesa da Adriane, sexta-feira, por volta das 5 da tarde, mais ou menos, final do expediente. E eu digo para ela o seguinte: Adriane, chega mais cedo na segunda, quero ter uma conversa contigo, conversar um pouquinho com você, quero te dar um feedback. Pergunto a vocês, o que eu fiz com o final de semana dela? Acabou o final de semana dela. Ela vai passar a sexta à noite, o sábado inteiro, o domingo inteiro, a segunda de manhã, até a hora que nós conversarmos, vai tentar remoer na mente o que foi que eu fiz de errado, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei. Vocês sabem por que isso acontece? E aí, imaginem a Adriane chegando no tribunal na segunda. Sabe aqueles filmes de guerras medievais? Aqueles cavaleiros armados, com lança, escudo. É ela chegando na segunda-feira de manhã. Aí algum de nós cruza com ela no elevador. Bom dia. Já sabem qual é a resposta, né? Só se for para você. Essa vai ser a resposta mais educada. Por que isso acontece? Alguém tem ideia? Historicamente, na gestão de pessoas, líderes brasileiros, especificamente na nossa cultura brasileira, qual é o hábito errado dos gestores? Quando acontece algo que não foi bacana, eu vou sentar com a pessoa para conversar ou vou sentar para dar chicotada, para ser mais específico. Quando acontece algo bacana, o que eu faço? Nada. Ou, eu até faço, mas às vezes eu faço não com a mesma intensidade, não com a mesma ênfase da pancada que eu dei quando aconteceu algo ruim. Então, o que as pessoas absorveram ao longo da história? Que feedback sempre existe quando acontece algo ruim. Eu já ouvi relatos de pessoas que dizem o seguinte: eu sei que o meu trabalho está sendo bem feito quando eu não recebo feedback. Porque se eu recebo, eu tenho que me preocupar. E, na verdade, esse é um estigma que nós temos a obrigação de quebrar. Feedback é uma cultura que tem que ser implantada da forma correta. Se eu preciso corrigir algo na minha equipe, eu preciso sentar para conversar com a minha equipe, com quem seja. Se há algo que precisa ser reconhecido, reforçado, comemorado, eu preciso fazer isso também. É a única forma de fazer com que as pessoas entendam que isso aqui, na verdade, não é algo ruim. Mas isso vem com o tempo. Dependemos de vocês para que isso aconteça. E tem mais. É importante que todos entendam, falei para a turma de gestores de ontem, falei para a turma de liderados de manhã, vou falar para vocês também. Isso aqui não é algo que tem que acontecer apenas de cima para baixo. Ou seja, só o gestor dá feedback. Mentira, não é para ser assim. Servidor tem direito, sim, e tem o dever de dar feedback para um gestor. E entre colegas a mesma coisa. Agora, todos têm que tomar cuidado para que essa informação seja absorvida da melhor forma. E eu até falei hoje para os servidores de manhã. Se você precisa dar um retorno para o seu gestor, e você viu que o seu gestor hoje de manhã chegou com aquele humor tenebroso, talvez não seja um bom dia, não é? Para dar esse retorno. O mesmo vale para você, gestor, que precisa dar um retorno para alguém da sua equipe. E aí você já acorda de manhã com aquilo na cabeça. Puxa vida, eu preciso conversar com tal pessoa, mas você já não acorda num bom dia. Aí você está lá, se preparando para vir para o tribunal, está ali na frente do espelho, e aquela imagem refletida ali no espelho, quando você está se olhando, olha para você, assim, e diz: você está me olhando o quê? Então você já sabe que você não acordou num bom dia. Não vá hoje dar o tal feedback para o seu liderado, porque você já sabe que você corre um risco tremendo, com 100% de probabilidade de tudo dar errado. Ou seja, essa história aqui requer preparo, requer treino, requer constante aprimoramento, requer conhecimento sobre as pessoas, sobre os liderados de vocês, e requer também autoconhecimento, para que vocês saibam, para que vocês conduzam essa conversa da melhor forma.
Se vocês utilizarem uma abordagem com um servidor, com o primeiro servidor aqui, deu certo, opa, vou para o segundo. É a mesma situação, vou usar a mesma abordagem. A chance de dar errado, ela é muito grande. Porque são pessoas diferentes, pensam de formas diferentes, reagem de forma diferente a situações de tensão como essa. Para algumas pessoas, vocês precisarão ser mais diretos, porque as pessoas são mais ansiosas, são mais objetivas. Para outros, vocês precisarão fazer naquele jeito como mineirinho, né? Vai dando as informações aos poucos, fazendo a pessoa comer pelas beiradas, para que a pessoa absorva aquilo que precisa ser compreendido. Essa missão é de vocês. Fazer com que a pessoa compreenda o que deve ser alterado, modificado ou comemorado de forma objetiva, essa missão é de vocês. Os liderados de vocês ouviram esse mesmo discurso, para que eles estejam preparados para absorver essa informação, entendendo que é um momento delicado para quem está do lado de lá, também, e eles entendendo o lado de vocês, que também é delicado. Então, na verdade, o preparo de vocês é para que vocês consigam conduzir tudo isso da melhor forma, e o preparo deles é para evitar que as resistências estejam ali, à flor da pele, para evitar aquele jogo de acusações. Começam a falar, mas a culpa é sua, porque você não estava aqui no dia tal. Não, mas espera aí, mas você tinha a responsabilidade de fazer aquele trabalho. Não, mas você não me deu apoio. E aí, a coisa não funciona. Então, para evitar esse jogo de acusações, lá nas dicas, lá na frente, eu vou até deixar uma regra para vocês, ou uma dica, eu acho que funciona muito, entendo que funciona muito. Estabeleçam regras para essa conversa. Quando ela começar, já combinem com a pessoa o seguinte: vocês vão contextualizar primeiro, colocar todo o ponto de vista de vocês, sobre o prisma de vocês, tudo o que aconteceu, e aí pede para a pessoa esperar. E aí depois ela vai ter o tempo dela para falar. E aí vocês têm a obrigação de deixar a pessoa falar depois. Eu disse, inclusive, para as pessoas o seguinte, para ajudar vocês, até para que vocês não fiquem interrompendo o gestor quando ele estiver falando, leva lá um papel, uma caneta, e anota os pontos que chamaram a atenção para que você não perca o que você vai dizer. Mas não fica parando para se justificar, porque senão o risco de nós perdermos a mão da conversa é muito grande. Tudo bem por enquanto? Vamos avançar mais um pouco. Momentos do feedback. Como eu disse para vocês, tudo isso é uma cultura. Não é algo para acontecer apenas como devolutiva de um processo de avaliação, mas é algo que tem que acontecer no dia a dia. E esse primeiro feedback do dia a dia aqui é o mais difícil. Como eu falei para vocês, faremos agora um momento formal do tribunal. Fizemos uma avaliação, temos que dar retorno sobre essa avaliação. Teremos relatórios, informações que nós vamos ver ao final do nosso encontro para conduzir essa conversa com as pessoas. Bom, dei o feedback, cumpri a minha missão, fiz lá o plano de ação, com o meu liderado, minha liderada. Daqui a algumas semanas acontece algo que eu preciso dar outro feedback. Não, deixa para lá, vou esperar a próxima avaliação no final do ano ou no início do ano que vem, e aí eu vou falar sobre o que aconteceu. O que é que vocês acham? Faz sentido? Não dá, né? Tem que ser no momento em que a coisa acontecer. Mas aí vocês podem pensar da seguinte forma, bom, tem servidores ali conheço a minha equipe, já estou há bastante tempo com os meus servidores, tem gente que não reage bem ali no calor da emoção. Então, para alguns servidores é mais interessante eu pedir para conversar com a pessoa depois do almoço, ou vamos conversar amanhã, vamos esfriar a cabeça, mas não deixa passar. Sabe aquele ditado que diz o tal do bata no ferro enquanto ele está quente, né? É isso. Eu preciso ter essa conversa enquanto a coisa está ainda fresca, para que a conversa faça sentido. Dar retorno daqui 1 ano sobre uma coisa que aconteceu agora, hoje, não vai fazer nenhum sentido. Aliás, digo mais, né? Vou sentar com um de vocês para dar retorno e vou falar sobre coisas que aconteceram 12, 13, 14 meses atrás, vocês vão rir da minha cara. Para que eu estou ouvindo isso agora? Eu podia ter ouvido isso lá atrás. E como foi falado até por um servidor hoje de manhã,
Ele disse que o gestor dele não dava retorno, nunca. E lá no final da avaliação, a avaliação dele foi uma bomba, porque ele não sabia certas coisas, ou que o gestor pensava sobre ele de determinada maneira, e foi uma surpresa muito grande. O nosso objetivo é fazer com que todo esse processo caminhe junto, ou seja, quando vocês fizerem a avaliação, quando vocês estiverem nesse momento formal de devolutiva, utilizando dados de uma avaliação, o objetivo é que essa devolutiva seja nada mais, nada menos do que uma constatação de coisas que nós vivenciamos ao longo do ano. Não é para ser uma surpresa esse momento. Só que para que isso não seja uma surpresa, esse primeiro feedback aqui tem que acontecer. O dia a dia tem que acontecer. Lembrem do que eu falei lá no início, desde o início dos nossos trabalhos, sobre o que é a gestão por competências. Mantermos as pessoas cada vez mais alinhadas àquilo que se espera. Se nós mantivermos as pessoas alinhadas no dia a dia, quando nós chegarmos nesse momento formal aqui, não haverá surpresas. Momentos para que isso aconteça. Vamos entender o seguinte, para que nós damos feedback, né? Ou, o que deve ser a essência desse feedback? Damos feedback sobre o comportamento, damos feedback sobre questões técnicas, sobre cumprimento ou não de responsabilidades, atingimento de metas. Qual deve ser a essência desse feedback? Está todo mundo presente? A essência, pessoal, claro que nós vamos abordar resultados, nós vamos abordar questões técnicas, nós vamos abordar metas, tarefas, é óbvio que isso será abordado. Só que o que nós precisamos modificar? O comportamento. Vocês já devem ter ouvido também falar aquela frase que diz que para que você atinja resultados diferentes, você precisa agir de forma diferente. Essa tem que ser a nossa premissa. Ou seja, nós damos feedback em duas situações. A primeira delas, para estimular que comportamentos, ações, resultados positivos, para que eles continuem acontecendo. Porque nós queremos manter, obviamente, resultados positivos. E também para evitarmos que comportamentos, ações, resultados negativos continuem acontecendo. Assim como para evitar que uma eventual inoperância, uma eventual inércia frente a algum fato continue acontecendo. Então, são dois grandes cenários. Então, eu dou feedback para estimular questões positivas e para evitar questões negativas. Dentro disso, eu tenho dois tipos de feedback. Feedback do tipo positivo, quando eu quero a repetição do comportamento. Feedback do tipo corretivo, quando eu preciso garantir a mudança do comportamento. Só que nós temos que tomar alguns cuidados. Porque se nós não estivermos cercados de informações precisas, se nós não nos prepararmos para esse momento, nós podemos deslizar aqui entre esses dois feedbacks, que são os que devem acontecer no dia a dia, mesmo que eventualmente pode ser que um feedback corretivo ele seja até um pouco mais duro, eventualmente numa situação mais extrema é necessário, lembrando que ser duro não é ser desrespeitoso. Nós precisamos tomar cuidado para que o feedback positivo, por exemplo, não se torne um feedback insignificante. E daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos práticos, falas sobre esses feedbacks. Feedback insignificante é aquele em que eu falo, e quem está ali à minha frente não capta nada do que eu pensei. Nada foi internalizado. Ou seja, falei aquilo que eu queria, ou aquilo que eu acho que eu devia, mas a pessoa não ficou com nada do que eu disse, não guardou, não assimilou nada do que eu disse. E o feedback corretivo, se nós não tomarmos os devidos cuidados, ele pode facilmente se transformar num feedback ofensivo. Entendam o feedback ofensivo como o da primeira cena do filme, onde
o que era para ser algo para o desenvolvimento tornou-se um assédio moral. E é muito fácil uma coisa virar a outra. Basta vocês não estarem munidos de informações precisas e quem está do outro lado ficar se justificando a cada palavra, a cada letra que vocês emitirem. A cada som proferido por vocês, vem justificativas. E aí é muito fácil o nervo subir e o que era para ser um feedback corretivo transformar-se no feedback ofensivo. Já já nós vamos ver exemplos dessas situações. Para que tudo isso, pessoal? Para nós aumentarmos o nível de consciência do servidor sobre as suas competências, sobre as suas responsabilidades, sobre condutas tomadas, fazendo com que os servidores entendam também o impacto de cada passo que eles dão aqui dentro do tribunal, para a instituição, para os jurisdicionados, para a justiça do trabalho como um todo. Para isso serve o feedback. Vocês disseram lá atrás, na análise da segunda cena do filme, que o Nigel deu um choque de realidade lá na Andrea, que fez com que ela entendesse, que ela incorporasse aquele cenário, fez com que ela se apropriasse daquele cenário e passasse a agir da forma que aquela instituição, que aquele cenário necessita. É isso que nós precisamos fazer com as pessoas. Pode ser que não precise dar o tal choque de realidade, mas eu preciso manter as pessoas alinhadas ao que as estratégias buscam, ao que os objetivos buscam, a tudo aquilo que o tribunal espera no que se refere à contribuição dos seus profissionais para a efetiva prestação do trabalho jurisdicional. Vamos lá. Opa, tem um detalhe aqui antes desse. Um segundinho só. Agora, ok. Voltamos. Como dar o tal do feedback? Vamos lá. Algumas dicas para vocês e nós vamos entender um pouco mais do contexto. Daqui a pouquinho vamos fazer uma parada estratégica e aí vamos entrar na segunda parte, na terceira parte do nosso encontro, onde nós vamos falar sobre relatórios. Primeiro ponto. O que é preciso para darmos feedback? Nos prepararmos. Entender o que aconteceu, quer seja algo positivo, quer seja algo que precise de correção. Eu preciso me munir de fatos, de dados, para que a minha conversa seja assertiva, para que quem está do outro lado compreenda o que eu estou passando, de forma imparcial, de forma clara, para que a pessoa do outro lado não perceba que, não tenha a sensação de que, poxa, ele está falando isso para me perseguir, para me prejudicar. Ah, está falando isso para mim porque eu não faço parte lá do grupo do futebol do final de semana. Eu preciso ser imparcial na minha fala. Para isso, eu preciso me preparar. Eu preciso ter em mãos uma alternativa para desenvolver a competência que está sendo trabalhada. Eu disse para vocês lá quando estávamos analisando o filme que não cabe a nós dizermos o seguinte: Rejane, você errou aqui em determinada coisa, que aconteceu uma ação aqui que eu tinha pedido. Bom, para você não errar mais, faça dessa forma aqui que vai dar certo. Não cabe a nós fazermos isso. Nós temos o papel e temos a obrigação de desenvolvermos os nossos liderados. Então, eu tenho que ter em mãos essa alternativa, sim, mas eu não vou entregá-la de mãos beijadas.
vou conduzir a conversa com o meu liderado, vou explorar o que aconteceu, vou dizer o meu ponto de vista, vou perguntar para a liderada o ponto de vista dela sobre tudo, ela vai trazer lá as razões, o ponto de vista dela, e aí eu vou fazer a seguinte pergunta: de que forma você entende que nós podemos modificar esse cenário? Pode ser que ela não traga nada, pode ser que ali no momento, por conta da tensão do momento, não venha nada. Se isso acontecer, aí sim eu tenho que ter uma alternativa. Se não, eu vou discutir com ela essa solução que ela está trazendo e vamos construir juntos um plano de ação. O que vai ser feito, de que forma vai ser feito, até quando precisa acontecer, com prazos, com datas, para que nós possamos medir esse desenvolvimento. Ponto 3 aqui. Foquem o comportamento. Depois as questões técnicas. Por fim, as responsabilidades. Clareza, objetividade, assertividade na fala. Para que eu seja claro, objetivo e específico, eu preciso ter fatos e dados. Se eu não tiver fatos e dados, vai ser opinião, palpite, conselho, tudo, menos feedback. E assim como eu estou sendo repetitivo com vocês em relação a sermos objetivos, eu disse isso lá para os liderados de vocês. Disse para eles, se o seu gestor não for objetivo com vocês, peça exemplos. Que você compreenda de forma clara aquilo que está sendo discutido. Peça para que o seu gestor seja específico, peça dados, peça fatos. 5 e 6 são cuidados. Muitas vezes eu não tenho um local adequado, um espaço reservado para ter essa conversa. Mas sempre que possível, sim, hora e local adequado. Lembre que é um momento extremamente delicado para quem está recebendo essa situação. Da mesma forma, a preocupação com o item 6 aqui, evitar interrupções. Já sei que a pessoa está tensa, armada, né, quem está lá do outro lado. E eu também estou com as minhas armaduras aqui, à flor da pele. E aí eu estou conduzindo a conversa, mas meu telefone toca o tempo todo, meu e-mail, estou aqui conversando com a pessoa, mas eu estou acessando o e-mail para ver se chegou o e-mail que eu estava precisando. Ou vem alguém o tempo todo me chamar. E aí aquela pessoa que estava inicialmente tensa, pensem lá no exemplo da Adriane. Chegou na segunda-feira de manhã e vou dar o feedback para ela. Ela já está a ponto de explodir. E aí nós sentamos para conversar e eu fico lá, olhando no celular, no e-mail, atendendo quem bate na porta. Ela vai infartar na minha frente. Eu já acabei com o final de semana dela. Eu vou acabar com o coraçãozinho dela desse jeito. Então, sempre que possível, cuidado com essa informação. Outro detalhe. Os gestores ontem, um deles falou o seguinte, poxa, mas eu não tenho exatamente um espaço, então eu posso chamar a pessoa para conversar, por exemplo, no almoço? Não é o ideal. Porque, de repente, assim, a pessoa não vai almoçar, né, ou até a água que ela tomar vai fazer mal. Se não tiver jeito, eu posso utilizar, sim, de momentos, de situações, ambientes e situações mais informais. Só que, para isso, eu preciso conhecer quem é a pessoa. Para saber se ela vai se adaptar bem ou saber se ela não vai conseguir almoçar. E, como eu falei, ela vai pedir um copo d'água, porque a tensão vai estar tanta aqui, a gastrite, a úlcera gritando, e ela vai pedir um copo d'água e esse copo d'água vai fazer ela passar mal. Então, cuidado. Outro cuidado com essa história do feedback em ambiente informal. Bom, eu sei que eu posso conversar com a pessoa, eu tenho abertura com ela, eu posso conversar com ela durante o almoço, não acho que vai ter problema. Daí eu chamo a pessoa para almoçar. Vamos almoçar lá no Comendador Grill aqui atrás, onde metade do tribunal almoça. Ou eu vou almoçar aqui no shopping, na praça de alimentação, onde a outra metade do tribunal almoça. Aí eu estou lá conversando com a pessoa, colocando ali o que precisa ser melhorado e tal. Tem um colega sentado na mesa do lado. Ou então eu continuo a conversa lá na fila para pagar
e tem um colega atrás de mim e outro na minha frente. E eu estou falando com o meu servidor ali sobre eventuais carências, pontos que precisam ser corrigidos, expondo a pessoa. Cuidado com isso. Dá para fazer em ambientes informais? Dá, mas eu preciso me cercar mais ainda de cuidados, porque eu não quero expor ninguém. O objetivo não é expor, o objetivo não é fazer com que a pessoa se sinta ferida. O objetivo é percebermos algo eventualmente positivo ou negativo e fazermos construções em cima disso. Não dê palpites ou opiniões, já falamos lá, feedback não é conselho, não é palpite, não é opinião. É uma informação precisa. Então, se eu não estiver sendo preciso, a informação do lado de cá não será absorvida. Ouça de verdade. Essa talvez seja uma das partes mais difíceis do feedback, porque eu falo, e aí a pessoa fala, e aí, o que você acha? Ah, tá bom, você falou, eu concordo. E a pessoa até, muitas vezes, dependendo da relação, se você tem uma relação mais de cima para baixo, mais hierarquizada, muita gente não vai sentir a vontade para falar. Então eu preciso, na verdade, dar espaço para que a pessoa se manifeste verdadeiramente. E preciso ouvir. Até mesmo porque é importantíssimo que tenhamos em mente que, por mais que muitas vezes nós tentamos, enquanto seres humanos, não só enquanto gestores, acho que gestores acaba sendo um pouco piorado isso. Nós tentamos ser donos da verdade em muitas situações, por mais que digamos aí que não, mas às vezes por aí que não, mas muitas vezes nós tentamos. E é importante termos em mente que nós não somos donos da verdade e muitas vezes, principalmente nós gestores, que temos ali responsabilidade por processos, por números, por pessoas, por fazer a interface entre a nossa equipe e o que a alta administração pede. Então, eu estou o tempo todo lá em cima, reportando questões, situações, problemas, subsidiando tomada de decisão. Às vezes, eu estou deixando de ficar aqui do lado do meu liderado, porque eu estou tão ocupado com aquilo que vem de cima, e o que vem de cima vem como um raio, né? Vem como uma rajada, não é um pedido, é o cumpra-se para anteontem. Eu fico tão preocupado em atender essas demandas que vêm de cima que às vezes eu esqueço de olhar para quem está do meu lado, para quem está abaixo de mim. Então ouça, porque às vezes, não por displicência como gestores, mas porque eu fiquei voltado para outras questões, eu não consegui perceber detalhes pequenos do dia a dia que podem estar interferindo naquilo que eu estou, na minha visão. E aí meu feedback pode estar eventualmente equivocado. Tenho empatia, busco enxergar os detalhes além do óbvio. E aí vem o item. Não fazer julgamentos. Se a pessoa que estiver do outro lado sentir em algum instante dessa conversa que ela está sendo julgada, que está sendo analisada por juízo de valor, ou que está sendo analisada de uma maneira imparcial, de cima para baixo, a conversa para ali. Exemplifique o que vocês estão falando, de preferência numa linguagem compreensível, mas aí cuidado, tem um tópico que eu vou colocar mais para frente, com cuidado com esses exemplos. Muitas vezes eu tento exemplificar para a pessoa o que eu estou falando, e aí eu tento trazer uma situação lá atrás, que já foi resolvida. Só que às vezes essa situação ela foi um pouco traumática. Dependendo de para quem eu estou falando, trazer uma situação traumática anterior à tona pode ser pior do que não falar nada. Então, cuidado com exemplos, mas sempre que possível, traga esses exemplos. Estejam preparados para a reação em cadeia de quem recebe o tal do feedback. E qual é essa reação em cadeia? Primeiro ponto, eu rejeito. Principalmente quando for feedback, obviamente, feedback de melhoria, né? O tal do feedback corretivo, que nós falamos há pouco. Primeiro ponto, eu rejeito. Segundo ponto, vem a raiva. Então, na rejeição, minha fala é a seguinte, aquele feedback que eu recebi, não era para mim, imagina, era para o fulano ali. Eu chego aqui cedo, cumpro as minhas obrigações, faço tudo direitinho,
meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, adoro trabalhar aos finais de semana, né? Não estou pregando que isso seja correto, pelo amor de Deus, que se não é. Mas aquela mensagem não é para mim. Mas assim a mensagem veio. Então, primeiro momento eu rejeito. Segundo momento vem a raiva. Aquele cretino está me perseguindo. Mas isso é porque eu não participo do happy hour lá da sexta-feira com o grupo, eu não faço parte da panelinha, não é? Panelinha é um termo bastante comum. Se eu fizesse parte da panelinha, imagina se ele ia falar isso para mim. Agora, qual é o nosso objetivo? Como eu disse para vocês, o que é feedback mesmo? É uma informação precisa, baseada em fatos e dados. Se eu trouxer já essas informações precisas, eu corto rejeição, eu corto raiva, porque não vai ter como contra-argumentar. E vou fazer a pessoa pensar. Porque os fatos são claros. Trazendo esses fatos claros, ela racionaliza, processa, absorve, e aí depois vem a aceitação. Vou começar a pensar que eu poderia realmente ter feito diferente, realmente a pessoa tem razão, porque aconteceram aqueles fatos mesmo, e realmente eu deixei a desejar ali, poderia ter feito de outra forma, e depois disso vem a transformação, vem a mudança. Para isso, o trabalho não é simples, o caminho não é fácil, mas eu preciso, para evitar que esse ciclo aconteça de forma completa, para nós já pularmos, avançarmos direto ali para o terceiro tema, para o terceiro item, precisamos de informações claras. Não tem como ser diferente. Sem essa clareza de informações, sem a objetividade das informações, sem clareza nos fatos, eu dou margem para que os dois primeiros fenômenos aconteçam. Lembrem do quão delicado esse momento é, não só para vocês, mas para quem está do outro lado. Então, preocupem-se em ser objetivos para que esses fenômenos sejam minimizados. Tudo bem? Para concluirmos essas dicas, vamos lá. Cordialidade e respeito sempre. Se eu aumento o tom de voz, se eu profiro um palavrão, eu perco a razão. Cuidado com a linguagem corporal, tom e a insinuação de voz. Então, imaginem o seguinte. Eu vou dar um feedback de novo, positivo, sobre algo que nós estamos comemorando, lá para Iraci. Não errei, né? É Iraci, né? Algo que aconteceu, algo que ela fez que foi muito bacana, que teve uma repercussão maravilhosa aqui dentro do tribunal, e eu vou conversar com ela, eu vou dar um feedback para ela. Observem só. Iraci, parabéns. Estou muito orgulhoso do trabalho que você fez. A equipe toda está comemorando. Estou muito feliz. Muito obrigado pelo seu trabalho. Preciso comentar alguma coisa. Como é que ela vai... o que ela está absorvendo? Estamos comemorando ou estamos em depressão profunda? Então, cuidado com linguagem corporal, tom e a insinuação. A mesma coisa vale quando eu vou dar um feedback do tipo corretivo para um servidor, e aí eu tento, na verdade, transformar esse momento difícil em algo mais informal, em algo mais impessoal, e aí eu vou conversando com ela, cheio de gíria, sabe? Fica tranquila, você é minha camarada, não é nada, o problema a gente resolve, estamos juntos no mesmo barco. Também não vai funcionar, porque ela não vai absorver que estamos tratando de um problema. Ela vai achar que uma bobeira que aconteceu e deixa para lá. Então, cuidado com essa história. Cuidado com linguagem, tom e a insinuação de voz. Mas também cuidado com os exageros, né? Porque quando se fala nessa história do corpo falo por mim, né? Por ser psicólogo e tal, né? Lá na faculdade se faziam algumas brincadeiras do tipo, poxa, a pessoa ali, ela está
com uma postura ali um pouco inclinada, né? A coluna ali um pouco torta. Ah, essa pessoa está deprimida. Cuidado com os estereótipos, porque muitas vezes a coluna torta é só um problema físico, não significa que eu vou me jogar pela janela. Cuidado lá com os exemplos, como eu falei para vocês. Eu posso usar? Eu posso, mas com cuidado, porque situações traumáticas podem não ser bacana, podem trazer uma repercussão pior. Tenham certeza de que a pessoa compreendeu a mensagem. Como é que eu vou ter a certeza? Peça para que o receptor dessa mensagem faça um resumo para você do que foi o foco dessa nossa conversa, para que você, gestor, se certifique de que a pessoa absorveu a mensagem e o servidor também tenha essa mesma segurança. Porque vocês vão formatar um plano de ação, como eu disse. Ações que serão feitas com prazos a serem cumpridos para que o desenvolvimento aconteça. E aí, lá na frente, a pessoa se disser, ah, meu querido gestor, mas eu entendi lá atrás. Não foi isso que eu entendi. Eu tinha entendido outra coisa. A culpa é dela? Não é. A culpa é nossa. É nossa obrigação fazer com que a pessoa compreenda aquilo que nós queremos passar. Por fim, agradeça, coloque-se à disposição e demonstre confiança. Auxilie no que for necessário. Premissas para nós fecharmos essa primeira parte. Lembre-se do quanto delicado é esse problema, esse momento. Comece sempre pelo que há de bom. Principalmente quando eu vou dar um feedback negativo, né, um feedback corretivo. Comece sempre pelo que há de bom. E eu vou colocar daqui a pouco uma sequência para vocês utilizarem, tanto no feedback positivo quanto no feedback corretivo. Como é que vocês devem conduzir essa conversa? Ao apontar falhas, inicie sempre dizendo, percebo que, tenho notado que, porque isso ameniza o sentimento de acusação. Então isso não vai ficar reforçando as defesas, e aí ameniza aquele eventual jogo de acusações. Quando concluir a sua fala, deixe o caminho livre para que o receptor faça suas considerações. É essencial que o feedback seja um diálogo. Se não for um diálogo, a coisa não vai funcionar. Daqui a pouco virão alguns exemplos para nós entendermos tudo isso e virão mais dicas e, por fim, teremos os tais relatórios. Para fecharmos essas dicas, né, jamais seja genérico, estabeleça regras para a conversa. Então, mais uma vez, feedback é uma informação precisa, então não seja genérico. Estabeleça regras, combine com a pessoa, olha, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista, com base nos dados que eu já tenho. Vai anotando aí o que você está ouvindo, o que for importante para você, e aí depois você fala. Aí a gente troca, a palavra vai ser sua e eu não vou interromper. Evitar, obviamente, tom acusatório. Escute, né, como já foi falado, e esse item aqui nós já até falamos. Tudo bem por enquanto?